meus queridos colegas frequentadores do YouTube. Hoje, neste vídeo tutorial, nós vamos tratar a questão do ateísmo. Gente, eu tenho bastante experiência nisso, porque eu participo de muitos sites de debates e já tive a oportunidade de debater com vários ateus, e essas oportunidades me enriqueceram e me autorizaram a fazer esse tutorial, e vou dar o resultado das minhas conclusões, eu debatendo com ateus. Primeira coisa, a crença em Deus é inata, é intuitiva. Tudo que vemos, ou foi o ser humano quem fez, e o que o ser humano não fez, alguém fez. Esse alguém só pode ser Deus. Então, se um carro, quem fez foi o ser humano. Um ventilador, quem fez foi o ser humano. A gente não viu, mas sabe que fez. A televisão, eu não vi fazer, mas sei que foi o ser humano que fez. Então, um aquário, eu não vi fazer, mas sei que foi o humano que fez. Uma torneira, eu não vi fazer, mas sei que o ser humano que fez. Já um burro, eu sei que o ser humano não fez. Então, alguém fez, e esse alguém só pode ser Deus. Uma estrela, eu sei que o ser humano não pode fazer. Então, se alguém fez, e se esse alguém fez, só pode ser Deus. Uma galáxia, alguém fez, e o ser humano não fez, só pode ser Deus. O planeta Terra, alguém fez, e não foi o ser humano, só pode ser Deus. As próprias pessoas, os animais. Então, tudo aquilo que o ser humano não fez, quem fez foi Deus. Isso é intuitivo, isso é inato. A pessoa saca sem explicação nenhuma. Agora, o ateísmo é adquirido, não é inato. A pessoa aprende a ser ateu. E tem vários fatores que influenciam uma pessoa a se tornar ateu. É complexo. Influência dos pais. Às vezes a pessoa tem um pai ateu. Influência de professores. A pessoa tem um professor que é ateu, gosta de falar mal de Deus, ele aprende. Às vezes entra numa faculdade, tem professor ateu, ele aprende, e como tem uma cabeça fraca, aí começa a desenvolver. Influência de amigos. Tem gente que entra em site de ateu e não era ateu, e depois começa a ser ateu. Eu já debati com ateus em sites de ateus, aonde no decorrer do debate, muitos ateus disseram para mim: eu nunca tinha visto a questão desse ângulo, eu só tinha visto de um ângulo, eu vou repensar meus valores. Quando a gente começa a mostrar o outro lado da questão. Então, ateus também se convertem a Deus. Outros motivos, tem gente que é indiferente para com Deus mesmo, tem gente que não está nem aí para Deus. Então ele é indiferente para com Deus, então ele não é um ateu, ele é um indiferente. Então ele se junta com os ateus e diz que é ateu. Agora, gente, tem as pessoas que são satanistas mesmos. Como eles estão do lado do Satanás, aí eles se juntam com ateus. Eles se juntam com ateus pensando que são ateus, mas eles são satanistas. Então tem o indiferente para com Deus que se junta com os ateus. E tem um satanista que se junta com os ateus e parece ser ateu. Então a gente tem que ver essa diferença. Tem que ver que existe essa diferença. Compreendeu? Uma conclusão que eu cheguei: todo ateu é um crente revoltado. Todo ateu é um crente revoltado. O que acontece? Um ateu é uma pessoa incapaz de compreender a complexidade da existência do mal do mundo, e então começa a culpar. Então, a existência do mal do mundo é uma realidade, gente. É incompatível com a existência de Deus, mas é real. Então, com muita boa vontade, se consegue compreender. Com má vontade, não se compreende. Então eles não têm essa capacidade na cabeça deles, eles são incapazes de compreender a complexidade da existência do mal do mundo, entendeu? Então,
grande é a ignorância do ser humano. Então ele desconhece as coisas, o porquê das coisas, o que aconteceu, e ele não sabe que não sabe, pensa que sabe e começa a falar besteira, entendeu? Então é melhor ele reconhecer o tamanho da sua ignorância e ficar calado. Não, mas aí ele começa a falar a atividade predileta dos ateus. Olha, se ele é ateu, é culpar os cristãos pelo mal do mundo. Qualquer coisa culpa os cristãos pelo mal do mundo. Ele culpa Deus pelos erros dos outros. Então, se tem um terremoto, ele culpa Deus. Se um cara matou o outro, ele culpa Deus. Se está assaltando, um assaltante assaltando, culpa Deus. Se um bandido entra, ele culpa Deus. Ou se ele está culpando Deus, é porque ele crê em Deus. Porque se ele não ia culpar uma coisa que não existia. Veja bem, outra coisa, os ateus dedicam grande parte do seu tempo tentando descobrir erros e contradições na Bíblia. Eles gastam tempo tentando descobrir erros e contradições na Bíblia. Ora, se ele é ateu, ele não está nem aí. Não, mas ele vai gastar uma maior parte do seu tempo para tentar descobrir erros e contradições na Bíblia, ou então culpar Deus. Se eu culpo uma pessoa, como é que eu culpo uma pessoa que não existe? Eu só culpo uma pessoa que existe. Veja a contradição. Outra coisa, todo ateu, quando não está fazendo essas coisas, está discutindo física quântica. Eles adoram discutir física quântica. Isso aí é experiência pessoal. As últimas palavras de ateus famosos na hora de sua morte. Vamos verificar. Voltaire, o famoso zombador, teve um fim terrível. Sua enfermeira conta: por todo o dinheiro da Europa, não quero mais ver um incrédulo morrer. Durante toda a noite ele gritou por perdão. Na hora da morte de Voltaire, David Hume, ateu, gritou: estou em chamas. Eu conheci um padre que era ateu. Na hora da morte ele gritou: sei que estou indo para o inferno. Esse Henry Reine, grande zombador, arrependeu-se posteriormente. Ao final de sua vida, ele ainda escreveu a poesia: destruída está a velha lira na roça que se chama Cristo. A lira que para a má comemoração era movimentada pelo inimigo mau. A lira que soava para a rebelião, que cantava dúvidas, zombarias e apostasias. Senhor, Senhor, eu me ajoelho, perdoa minhas canções. Napoleão escreveu a seu médico particular: o imperador morre solitário e abandonado. A sua luta de morte é terrível. Ateu. Nietzsche: se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens. Essas foram as últimas palavras dessas pessoas na hora da sua morte. Lenin morreu em confusão mental. Ele pediu pelo perdão de seus pecados a mesas e cadeiras na hora da sua morte. Sinoway, presidente internacional da comunista, que foi fuzilado por Stalin: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Foi as últimas palavras desse ateu. Ia Goda, chefe da polícia secreta russa: deve existir um Deus. Ele me castiga por meus pecados. Yaroslav, presidente do Movimento Internacional dos Ateus: por favor, queimem todos os meus livros, vejam o santo, ele espera por mim. Na hora da sua morte foi o que ele gritou. Então, as minhas palavras: rapaziada que não acredita em Deus, um dia você estará diante da morte, e como esses famosos vão perceber que Deus existe realmente. Naquele dia, diplomas, ternos, carros, física quântica, teoria da evolução, teoria do Big Bang não vão servir para nada. É onde o filho chora e a mãe não vê. Como eu vivo, diz o Senhor, que todo olho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Isso é a palavra de Deus, né? Então, na hora da morte, gente, na hora da morte,
Aí eu quero ver se você é ateu. Quando você... É uma confusão muito grande, a pessoa pensa que não existe Deus, passou a vida toda pensando que não existe Deus, quando ele morre, que descobre o mundo espiritual, é um baque muito grande para um ateu, entendeu? É um baque muito grande, ele não estava preparado para aquilo, entendeu? Por isso que nós botamos essas últimas palavras dessas pessoas que eram ateus. Eu peço que você acesse no Google, na parte de vídeo de Josoko, Google, parte de vídeo de Josoko, você tem acesso a todos os meus vídeos. Eu peço também que você acesse meu blog, você é dono dos seus pensamentos.blogspot. Eu procuro manter sempre atualizado. Gente, eu também peço que vocês colaborem, ajudando a manter meu blog, clicando nas propagandas. Muito obrigado e creia em Deus, porque Ele existe e é juiz de vivos e de mortos. Amém.